Olá pessoal, boa tarde, como está a sexta-feira de vocês? A minha está ótima e vocês já vão entender por quê. Vamos começar com um vídeo do senador Marcos Rogério dando uma coletiva falando que vai chamar o filho de Renan Calheiros para depor. Líder, boa tarde. Vou subir um pouco aqui. Estão chegando os primeiros documentos para a CPI. Alguns deles solicitados, inclusive, pela ala governista, ali, o Ciro Nogueira fez alguns pedidos para ministérios públicos, e um deles de ontem foi referente à compra em Alagoas, na tentativa de compra, na verdade, de 80 respiradores pelo consórcio Nordeste, esses respiradores que nunca chegaram e o dinheiro ainda não foi devolvido integralmente. Esse caso específico, que ainda não tem uma discussão se foram utilizados ou não recursos federais, o senhor já tem analisado, pretende avançar com essa investigação sobre essa compra de respiradores em Alagoas? A investigação tem que chegar onde chegou o dinheiro federal ou onde, indiretamente, usaram recursos próprios, mas onde houve renúncia de pagamento de dívidas com a União. Porque quando o Congresso Nacional aprovou aqui o auxílio aos estados e municípios, também aprovou a suspensão de dívidas de estados e municípios. Portanto, não há que se falar aqui apenas dos recursos federais, mas por via indireta, recurso que seria recolhido ao Tesouro não foi para fazer frente às demandas de enfrentamento à pandemia. Então, aonde há suspeita de crime, aonde há suspeita de conduta vedada, a CPI tem que chegar. Se ela não chegar, ela não cumprirá a sua meta de dar respostas efetivas à sociedade. Portanto, com relação à aquisição de respiradores, com relação a desvios de vacina, com relação a superfaturamento, desvio de finalidade, tudo isso deve ser objeto de análise nessa fase, a parte documental, mas é preciso começar a convocar aqui os gestores estaduais, sejam secretários, prefeitos, governadores, para prestar contas à sociedade também. Nesse caso específico de Alagoas, o senhor pretende convocar o governador Renan Filho para prestar esclarecimentos sobre essa compra mal sucedida dos respiradores? Eu tenho adotado como premissa, primeiro, avaliar os documentos. Aonde aconteceu operação policial, com algum indício mínimo que possa apontar alguma conduta vedada, eu tenho apoiado requerimentos no sentido da convocação. Não convoco por convocar. É preciso ter o mínimo de lastro que justifique a convocação. A CPI não pode ser utilizada como palco para o embate político eleitoral. É preciso perseguir os fatos, as condutas e dar respostas efetivas à sociedade. Se tiver que chegar lá, se tiver que convocar, eu penso que a CPI não pode fugir dessa obrigação. Nós não podemos ter aqui investigados prediletos. A investigação tem que chegar onde chegou o dinheiro federal e, sobretudo, onde há indícios de que ele tenha sido desviado e não utilizado para o enfrentamento à pandemia. E eu vou fazer aqui uma confissão a vocês. Eu estou louca para que isso chegue no João Dória, porque olha, o que ele roubou aqui em São Paulo, gente, ele tirou dinheiro da saúde para colocar em propaganda e marketing, para poder dar tchau em aeroporto vazio. Foi surreal o que aconteceu. Inclusive, a CGU diz ter identificado desvios de 164 milhões em recursos destinados ao combate à pandemia. E se investigarem direito, vão achar bem mais do que isso. Ainda a CGU identificou, já deixei marcadinho aqui para vocês, que em relação à tipologia da fraude, as mais identificadas nas operações foram irregularidades no processo de licitação, direcionamento de licitação, acerto prévio com agentes públicos, vínculos entre entidades licitantes, dispensa irregular, empresa fantasma, irregularidade no pagamento, contratos em duplicidade, entre outros. Quem não lembra aqui que o João Dória comprou insumos hospitalares em uma editora de fundo de quintal de livro? Tipo, nunca ninguém ouviu falar da editora, a editora nunca fez livro nenhum, mas ela produziu 1 milhão em insumos médicos e o João Dória, ele só cancelou esse contrato quando o Tribunal de Contas do Estado descobriu e obrigou ele a cancelar.
Fica a pergunta, quem colocou essa empresa na licitação? Como é que foi feito? Como que ela foi escolhida? Ninguém questionou nada. Ele só cancelou e pronto, e acabou. Inclusive, quem também deve muitas explicações sobre o que fez com os bilhões enviados pelo governo federal é o petista Rui Costa, porque ele quer colocar a Bahia novamente em medidas restritivas em lockdown. O anúncio foi feito nesta sexta-feira de manhã e ele falou que vai entrar em contatos com os prefeitos para saber quais serão as melhores medidas. Em Batatais, interior do estado de São Paulo, aqui em São Paulo, o prefeito fechou inclusive supermercados, padarias, não vai ter transporte público e ok, tipo, ninguém tá vendo isso, ninguém tá falando nada. Ok, não, as pessoas precisam viver, os prefeitos e governadores, eles realmente precisam parar de nos usar de vítima de sequestro para chantagear o governo. E por falar em coisas absurdas de prefeitos e governadores, eu vou trazer para vocês aqui, neste momento, um vídeo de um vereador na Paraíba falando que quem defende o governador da Paraíba e o presidente Bolsonaro merece morrer a balas. Assistam. Eu, Sarita, estou deixando bem claro que quem votou em João Azevedo merece um tiro na cabeça. E quem votou em Jair Messias Bolsonaro, Messias bosta, quem votou nele merece 50 tiros, 50 facadas, quem votaram no louco, pior do que ele. Agora eu pergunto para vocês, cadê o Supremo Tribunal para prender ele? Afinal, isso daí é um discurso de ódio, uma verdadeira ameaça à vida dos eleitores, tanto do governador da Paraíba como dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Onde está o STF para prender este homem em flagrante delito eterno, sei lá como, que foi usado aí com o deputado federal Daniel Silveira? Por que não vão lá, não manda a PF lá fazer busca e apreensão e prender esse ser humano? E por falar em busca e apreensão e Polícia Federal e STF e esse enrosco todo, parece que Toffoli está realmente em maus lençóis, porque a Polícia Federal afirmou que tem agendas, e-mails e decisões que podem implicar o Toffoli. Quem implicou o Toffoli, na realidade, foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que a soma de prisões dele ali em anos já passa de 100 anos, só que no Brasil só pode ficar 30 anos preso. E segundo a Polícia Federal, eles têm e-mails, agendas, mensagens de aplicativos e outros registros que corroboram a delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Em delação, o MDBista assegurou que Toffoli recebeu 3 milhões para alterar o voto e mais 1 milhão de modo a conceder liminar a 2 prefeitos fluminenses que apresentaram recursos ao Tribunal Superior Eleitoral com a finalidade de reverter a cassação de seus mandatos. E olha só que estranho, eles reverteram. Inclusive a mulher do Toffoli, a Roberta Rangel, está envolvida nisso. Os agentes veem na papelada indícios da relação de Cabral com o ex-policial José Luiz Soleiro, que seria intermediário de Toffoli da esposa, a advogada Roberta Rangel. Soleiro ainda atuou como segurança do ex-governador Luiz Fernando Pezão, cuja agenda contém registros de encontros entre o governador e Soleiro em períodos próximos à decisão supostamente compradas, ocorrida em 23 de junho de 2015. Quem começou a bater nesse ponto há muito tempo atrás, acho que mais de um ano atrás, você gostando ou não dele, não estou pedindo para gostar, amar e nem defender, foi o Oswaldo Eustáquio. Foi daí que começou a perseguição contra ele, quando ele mostrou relações do escritório da esposa de Gilmar Mendes e do escritório do Toffoli, da esposa do Toffoli, com compras e vendas de sentenças e decisões. Aí logo depois saiu a matéria da Cruzuel, o amigo do meu pai, e aí a nossa vida virou esta maravilha com inquéritos de fake news, antidemocráticos e tantas outras buscas e apreensões. Mas vamos continuar falando do STF, porque já dizia a música de Milton Nascimento: amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção, porque quem tem amigo não morre pagão, e é por isso que Michel Temer colocou Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Moraes anula mais 2 ações da Lava Jato contra Michel Temer. As 2 ações eram um desdobramento da Operação Descontaminação, que apurou contratos irregulares nas obras de Angra 3, no Rio de Janeiro. Tudo é no Rio de Janeiro, caraca!
É porque aqui em São Paulo não tem investigação, tá? Porque se tivesse, o PSDB estaria nessa também. O Ministério Público Federal acusa desvio de 11 milhões aos cofres públicos e Temer seria o destinatário final do dinheiro. Nós não vamos saber, porque Alexandre de Moraes mandou arquivar, anular essas duas ações penais contra o nosso querido vampirão Michel Temer. O ex-presidente, claro, nega as acusações. Ele respondia pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por isso que minha avó sempre disse, tenha amigos certos. O Temer levou bem a sério esse conselho. Ele não responde por nada. Sem brincadeira, gente, acho que é a quarta ação que o Alexandre de Moraes arquiva falando que no way, ninguém vai mexer com o Michelzinho porque ele está velhinho, deixe um vampirão bem quietinho lá no sarcófago dele. E vamos falar de China, tá todo mundo querendo botar a mão no Brasil, é a China, é a França querendo a nossa Amazônia e inclusive a China está ameaçando os nossos empresários brasileiros e nos chamou de antipatriotas. E o que é ser antipatriota para a China? É a gente não querer que a China traga o seu regime genocida, o seu regime comunista aqui para dentro, que coloque as mãos no nosso país, na nossa soberania. Inclusive, na matéria que eu vou mostrar para vocês agora, o chinês fez questão de dizer que na época que a gente teve aquele colapso econômico durante o governo Dilma, eles deram bilhões de reais pra gente. Sim, eles deram, porque é assim que a China trabalha. Os seus comparsas, como Lula e Dilma, ou João Dória, como João Dória está fazendo aqui em São Paulo, eles afundam a economia de um país, deixa assim, ó, no fundo do poço. E aí vem a China, a salvadora, e coloca dinheiro no país, se tornando basicamente dono dele, porque ele começa a comprar um monte de coisa. O Brasil tem muito antipatriota que prejudica o país, diz representante chinês. Ele só esqueceu que se o Brasil parar de exportar soja e carne para a China, eles morrem de fome. O Brasil não está aproveitando as oportunidades de negócio com a China, o maior parceiro comercial de investimentos do país, por causa de muita gente que não é patriota, diz o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Ele não esclareceu se o seu comentário se refere a algum integrante do governo, mas, segundo ele, empresários brasileiros podem enfrentar represálias comerciais semelhantes às sofridas atualmente pela Austrália por causa dos constantes ataques de integrantes do governo do presidente Bolsonaro à China, disse o executivo. Tang destaca que a Austrália está sofrendo restrições para seus produtos por causa de discussões entre os dois governos que levaram a uma guerra comercial entre os países e que isso pode acontecer com o Brasil também. Ou seja, se você não se dobrar aos mandos e desmandos da China, você está literalmente perdido, porque eles vão promover sanções econômicas até deixar o país no chão. Por isso que eu sempre falo, o Brasil precisa de outras alternativas, porque ficar na mão desses psicopatas nunca dá certo. Ele mesmo reconhece que não existe amizade entre países, e sim relações comerciais, o que nos deixa bem claro que eles vão fazer qualquer coisa para conseguir o seu objetivo. O Brasil precisa da China da mesma forma que a Austrália precisa do mercado chinês. Nações não têm amizades, mas interesses, e é dever de um governo defender o interesse do país. Mas aqui no Brasil há muita gente que não é patriota, pessoas que vão contra os interesses do Brasil. Não, meu querido, não. Aqui tem pessoas patriotas que não querem a China ditando as regras do Brasil, como vocês fizeram na África, Argentina e Chile, e aí tentaram fazer na Austrália. A Austrália colocou um breque muito bem colocado em vocês, e o afastamento da União Europeia com vocês também. O que você não falou aqui, que o Brasil precisa muito do mercado chinês, vocês precisam da nossa alimentação. Porque se o Brasil não der alimentação para vocês, vocês vão morrer à míngua, vão morrer de fome. Inclusive, ele elogiou a troca dos ministros das Relações Exteriores e disse que com a entrada do diplomata Carlos Alberto França já melhorou o ambiente, que se tornou mais positivo. Para quem não lembra, o secretário do Itamaraty, o Lucas, falando que nós temos que louvar a China.
para vocês verem o nível que nós estamos chegando. Mas veja bem, ele ainda colocou aqui que na crise de 4 anos atrás, quando o Brasil era governado pela sua comparsa Dilma Rousseff, do PT, que adora uma ditadura, que adora um genocida, que é apaixonadíssima pelo Maduro, que fez grandes homenagens aos Castros de Cuba, ele diz o seguinte: quando o Brasil estava no fundo do poço, a China emprestou 15 bilhões de dólares em cima dos 5 bilhões que já havia emprestado, ou seja, 20 bilhões de dólares. A China investiu mais de 20 bilhões naquela época, deu um superávit de mais de 100 bilhões nos últimos 6 anos. Por isso que o Brasil tem essa posição invejável de reservas. É a China que é o maior comprador dos produtos brasileiros e o maior investidor no Brasil e um dos maiores financiadores e projetos do Brasil nos últimos anos. Afinal, eles também estão colocando bastante dinheiro nessas mídias esquerdistas como Band, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, enfim. Por que a China faz isso? Porque ela é boazinha? Porque ela gosta da gente? Lógico que não. Porque onde a China coloca dinheiro, ela subentende que ela está comprando aquela nação. E que, por consequência, o governo daquela nação, o governo federal, o governo executivo, tem que abrir as portas para a China em todo e qualquer momento, para toda e qualquer circunstância, inclusive privilegiá-la. Ou seja, nós nos tornamos reféns da China por conta do governo aí de 14 anos do PT, que fez questão de afundar o país, direcionar o nosso dinheiro para ditaduras comunistas, como deu para Venezuela, Cuba, África, entre outras, para que a China investisse dinheiro aqui. Eles fizeram isso no Suriname, fizeram isso em diversos países considerados do terceiro mundo, e como a China agora está de olho na nossa Amazônia, nos nossos recursos, inclusive nas nossas terras, já que o Senado quer abrir aí para que 25% das nossas terras sejam compradas por estrangeiros, então eles querem que o Brasil se dobre às vossas excelências, às vossas senhorias, e nos tornemos apenas mais um escravo da China. Mas não é só a China que está de palhaçada, não. Nós temos também um ministro francês afirmando que a floresta amazônica não pertence aos brasileiros. O ministro do Comércio Exterior da França, Frank Riester, afirmou nesta quinta-feira, durante sessão do Senado francês, que a floresta amazônica não pertence a nós brasileiros, mas sim à humanidade. A fala do ministro ocorreu em meio à discussão sobre a ratificação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, firmado pelo ministro Ernesto Araújo em 2019. Senhor Frank, a Amazônia está dentro do território brasileiro, está dentro das nossas fronteiras. É o presidente Bolsonaro que, neste momento, está sendo pressionado para fazer os maiores planejamentos de preservação da Amazônia. Se está no nosso território, dentro das nossas fronteiras, no mapa mundi, inclui a floresta amazônica no mapa do Brasil, então a Amazônia é nossa. Basta vocês aceitarem e respeitarem. Tá muito engraçado essa gana dos países quererem botar a mão no Brasil de qualquer jeito, né, gente? Desde que entrou o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro cortou um monte de coisa. Cortou o comércio ilegal, cortou financiamento para a ONG que ficava na Amazônia, colocou um freio suave na China, e agora nós estamos sendo ameaçados pela China, os nossos empresários, e a França, que é um pedacinho do que é nosso. Vai vendo, agora botar dinheiro ninguém quer, né? Resolver os problemas do país também não, melhor deixar pra lá. A gente só quer a parte boa. Típico da esquerda em qualquer lugar do mundo. Encontro vocês aqui ainda hoje às 8h50 da noite. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe, e até daqui a pouquinho. Beijos!